Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com o professor Alexandre Ride, ele que é professor da Universidade Federal do Acre, do Departamento de Engenharia, mestre em Gestão Territorial, e a gente vai conversar um pouco sobre o São Francisco, então, o famoso, pelo menos no Acre, né, professor, Igarapé São Francisco. Professor, o senhor defendeu a sua dissertação de mestrado em 2000 sobre o Igarapé São Francisco, sobre os avanços urbanos e também rurais da ocupação humana às margens, na bacia do Igarapé São Francisco. Quais são os aspectos mais importantes que o senhor conseguiu tirar desse seu trabalho? Então, por que eu resolvi escolher esse tema, né? Então, em 97 já ocorreu uma alagação do São Francisco, né? E eu achei interessante porque o volume, né, desses rios da Amazônia, eles têm uma variação muito grande, né? No verão, a lâmina é bastante, né, diminuta, enquanto que no inverno, né, é um imenso caudal, né? Isso me interessou, né? Estimulou a minha curiosidade. Então eu escolhi o São Francisco, né, para fazer realmente essa pesquisa, né? Conhecer o que é esse rio, né? Qual é o tamanho dele, né? Onde ele vai na cidade. Já existia algum trabalho científico nesse sentido de compreensão? Não, pouca coisa, pouca informação. Existia alguma coisa, mas muito pouca informação, né? Existiam dados governamentais, né? Mas não tinha nenhuma fundamentação, digamos assim. E resolvi, então, trabalhar nessa pesquisa envolvendo a expansão da cidade de Rio Branco na bacia do São Francisco, né? Então, nós pudemos reunir bastante informação, né? A princípio, pensei nem que conseguiria, né? Mas existiam uns órgãos, né, já trabalhando com alguma coisinha e a questão foi agregar, né, juntar, né, essas informações e aí concluir o trabalho, né? Eu lhe perguntei quais teriam sido os aspectos mais importantes que o senhor tinha tirado desse trabalho, porque o Rio São Francisco ele sempre foi um foco de discussões, né? Assim, as pessoas sempre falam dos problemas que assolam o rio, a questão do assoreamento, é um rio que passa por dentro da cidade, que atinge vários bairros, né? Na verdade, e até uma outra questão também, professor, o São Francisco é um rio ou é um igarapé? Essa é uma discussão que vai um pouquinho além, né? Porque o igarapé, né, seria vamos comparar com um rio pequeno, né, com o riacho, né? Seria um afluente de um rio maior. Seria um chamado riacho, né, no centro-sul. Chamariam-se de, né, esses cursos de água de riacho, né? Enquanto que aqui na Amazônia se chama de igarapé, não é verdade? Então eu acho que no verão ele se comporta como igarapé e no inverno ele se comporta como um rio. Entende? Então tem essa... né? Então, professor, e nesse trabalho que o senhor desenvolveu nessa pesquisa, o que é que pode se tirar para se entender os problemas que envolvem o São Francisco, já que ele é um rio ou um igarapé tão de um temperamento tão difícil? Perfeito. Então, como ele está sendo muito, né, digamos assim, discutido, né, hoje em dia, e já era um pouquinho antes, né? Então, a primeira coisa, tá certo, para a gente ter essa discussão de uma forma mais concreta seria a pesquisa, né, o conhecimento do território. Isso é fundamental. Qualquer coisa que se faça, né, em termos de aspecto físico, né, e natural, você tem que conhecer o seu território, né, em primeiro lugar. Então, essa é a ênfase da questão. Vamos conhecer como é que a cidade de Rio Branco cresceu na bacia do Igarapé São Francisco. Inclusive, a gente tem algumas imagens aqui. Temos essas imagens, exatamente. Então, a bacia ela tem 45 mil hectares. Ela envolve parte do município de Rio Branco e parte do município de Bujari. 87% estão dentro de Rio Branco e o restante no município do Bujari. O Rio São Francisco, o Igarapé São Francisco, divide os dois municípios, né, num determinado momento. E a gente tem a evolução da cidade de Rio Branco então na bacia do São Francisco. Isso, né? Foi feito um resgate, então, histórico, né, porque o satélite só a partir de 86, né, que nós tivemos as imagens. Então, tivemos que fazer um resgate histórico de como era a cidade em 55, né? Então, através do IBGE,
Através do IBGE, então, a gente conseguiu saber a cidade chegava até que rua. E fomos aí desenhando as... Essa aqui era a cidade de Rio Branco em 1955. 55. Você vê, pega só aquela parte central de Rio Branco. E essa região verde é a Bacia do São Francisco. Bacia do São E as linhas aí em vermelho são as vias, né? As estradas, as rodovias. Já em 65, a gente tem a cidade já chegando na Bacia do São Francisco. Ali próximo a Igarapé Fundo, né? Esse aqui é o Rio Acre? Esse é o Rio Acre. Correto. Aí depois já a próxima imagem seria em 77, né? Já aparece o aeroporto, né? Internacional. Aqui. Isso aí. Essa linha. E a cidade o antigo aeroporto, né? No segundo distrito. Isso. Aparece uma ocupação já próxima à universidade, ali um pouquinho mais para cima. Aqui em cima. Não, mais para cá. Isso aí, já próximo à universidade, já estaria ocupando ali. Ou seja, a cidade foi avançando sobre a bacia. Exato. Já em 86, essa linha preta seria o perímetro urbano, né, da cidade. Foi quando foi definido o perímetro urbano. E já tinha cidade para fora do perímetro. Já tinha cidade ali. Que região que é essa aqui, professor? O Tancredo Neves ali para cima. Já estaria fora. Agora em 92, né, um pouquinho mais a cidade, né? Já tem cidade ali o Laélia Alcântara aqui mais ali para baixo, né? Essa região aqui? Não, ali para baixo aqui. Aqui? Aqui, ali para baixo. Assim. Isso. Um pouquinho mais embaixo, isso. E em 99, então, a grande explosão aí de Rio Branco, né? De crescimento. Isso, de crescimento, essa mancha amarela, né? Essa mancha amarela é o que cresceu daquela última imagem para cá. Para cá, né? Seria ali o Belo Jardim, né? Também aquele loteamento que foi feito em frente. E a cidade, né? A partir de 86, então, através do sensoramento remoto, a gente conseguiu montar, né, essa expansão da cidade. É como se você, né, de um balão, você estivesse, né, vendo a cidade crescendo e acompanhando, né, professor, esse crescimento. Como é que foram capturadas essas imagens? Pois é, então antes de 86 foi feito um resgate histórico e desenhado em cima da base cartográfica que a gente tinha, né? E a partir de 86, então, nós utilizamos as imagens de satélites, né, e juntamente com outros arquivos para tentar configurar o desenho. Né? E a gente hoje aqui tem as imagens dos bairros de Rio Branco, não é isso? Então, qual é a importância do São Francisco? Através desse registro da cidade crescendo na bacia, a gente pôde comprovar que 50% da cidade está na bacia do São Francisco, ou seja, ela é drenada pelo São Francisco. Qualquer água, então, que caia, né, na metade da cidade vai, de alguma forma, parar dentro do São Francisco. E o São Francisco, ele é um curso, né, o curso principal, mas ele tem os seus afluentes, né? Tem o Fundo, tem o Batista, tem o Dias Martins, tem o Guanabara, enfim, tem vários afluentes. E esses afluentes, eles são bastante extensos pela margem direita, né? Então essa bacia ela é assimétrica. Na margem esquerda a gente tem poucos afluentes, na margem direita os afluentes são longos, né? Como o Fundo, Batista, Dias Martins. E aí o que você verifica? Que 72 bairros são contribuintes dessa rede de águas. E como o nosso sistema de esgoto ainda é precário... Muito desse esgoto cai dentro do Rio São Francisco. Cai todo né, nesses igarapés e vai ao São Francisco. Né? Como a cidade vai crescendo, tá certo? A poluição vai aumentando se a gente não faz nada para... O São Francisco ele é um afluente do Rio Acre? É afluente do Rio Acre. A foz dele é o Rio Acre. Né, e em que ponto que ele encontra o Rio Acre, professor? É depois do terminal da Cadeia Velha. Né? Correto, então. E toda essa rede hídrica, né, a bacia do São Francisco, ela tem então uma importância muito grande. Ela é fundamental para o sistema de drenagem natural de Rio Branco. Então a gente tem que entender o seguinte: a cidade de Rio Branco ela é plana, a altimetria dela é bem, né, suave. E então o processo de ocupação ele tem que ser feito de forma muito cuidadosa. Não é? Por que isso? Porque os rios aqui, eles ocupam não só o leito menor, como de tempos em tempos ocupam o leito maior. Então se você, nesse intervalo de tempo, que dura às vezes de 7 a 8 anos, você ocupar o leito maior dele, indubitavelmente você vai estar reduzindo a área de várzea. Então hoje o grande problema, né, do crescimento da cidade, né, de Rio Branco, que ocorre de uma forma desordenada por causa disso, né? Na bacia do São Francisco seria a questão da redução da área de várzea do São Francisco. Ou seja, é como se estivesse espremendo o rio. Estamos espremendo o São Francisco, criando aterros às margens dele, numa área, né, não recomendável para isso. A faixa ideal seria 150 metros de preservação de cada lado do São Francisco. E isso não tem sido respeitado? Não tem sido respeitado, e os afluentes nós temos 40 metros para cada lado, né? Também não tem sido respeitado. O fundo, por exemplo, ele está totalmente ocupado. Todo. Professor, recentemente, agora, na Semana do Meio Ambiente, nós tivemos a criação da área de proteção ambiental do São Francisco. Essa área ela engloba toda a bacia do Rio São Francisco?
Pois é, a APA, né, a Área de Proteção Ambiental do São Francisco, ela estaria com uma área de 30 mil hectares. Né? A bacia toda tem 45 mil hectares. A cidade só ocupa 7% da bacia, os 50% da cidade. Né? Está aí envolvendo 7% dessa área da bacia. Dá hoje por volta de 4 mil hectares. Né? Então nós temos que fazer alguns ajustes ainda na APA. Na né? APA. Em termos de área. Para que ela faça uma cobertura adequada. Ideal, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a criação da APA ela foi assim, né, importantíssima, né, para a cidade de Rio Branco. Uma vez que a gente pode aí ordenar também, né, o crescimento, né, estabelecer algumas regras, isso, né, no meio de rural convivência também, que é importante, entre o rio, né? e nós mesmos. Exato. Então hoje você, por exemplo, você tem, né, atividades econômicas, né, na área rural, como por exemplo açudes, né? E às vezes esses açudes são muito grandes e a gente tem que ter mais ou menos um controle da despesca, né? Porque a água liberada de um açude desse, de dimensão, né, bastante considerável, juntando, por exemplo, com a precipitação pluviométrica, né, elevada num determinado dia, pode resultar na alagação, tá certo, da cidade de Rio Branco. Então você vê que o funcionamento orgânico... Isso quer dizer que até a água que escoa dos açudes, exatamente, ela pode interferir numa alagação na cidade. Pode interferir, pode aumentar, inclusive, né, a área de alagação. Então é uma preocupação que a gente tem que ter. E essa preocupação somente estudando, né, conhecendo a área, conhecendo tudo que acontece, não só na área rural, como na área urbana também. O São Francisco ele tem 28 quilômetros dentro da cidade, né, ele corta a cidade, né, nessa quilometragem. Mas ele tem, no total, mais de 100 quilômetros. Né? É tanto que você passa pelo São Francisco, quem conhece a cidade de Rio Branco, você passa pelo São Francisco várias vezes no mesmo dia, né? Em vários pontos da cidade. Vários pontos da cidade. Você exatamente. corta em várias pontes sobre o rio. É um rio sinuoso, né? De forma meândrica, como são todos os rios da Amazônia. E isso entra aí a sabedoria na natureza, né? A água é tanta que o rio tem que fazer curva para caber toda essa água, né? O problema é que a gente está tirando um pouco dessa área dele, né? Professor, e baseado nesse trabalho, surgiu um outro trabalho que envolve um espírito de voluntariado muito grande, que é o trabalho da RAISFA, da Rede de Amigos do Igarapé São Francisco do Acre. E sobre esse trabalho eu queria falar no próximo bloco, que é o trabalho de uma OCIP, uma organização da sociedade civil que está trabalhando justamente para fazer com que os dados da sua pesquisa possam ser utilizados para que se cuide do São Francisco, não é isso? Perfeito, exatamente. Então no próximo bloco a gente já continua esse papo, tudo bem? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo sobre o Rio São Francisco. Estamos de volta conversando com o professor Alexandre Ride, ele que é mestre em gestão territorial, um estudioso do Rio São Francisco e presidente do conselho diretor da RAISFA. Nós acabamos falando pouco sobre a RAISFA no primeiro bloco. É interessante dizer que a RAISFA é a Rede de Amigos do Igarapé São Francisco do Acre. E eu queria, nesse segundo bloco, professor, abordar um pouco o trabalho dessa rede de amigos. Como é que surge uma rede de amigos de um rio? Então, nós tivemos em 2004, né, uma alagação no dia 23 de março que desabrigou 2.000 famílias. Né? E então a gente reuniu, né, alguns amigos, algumas pessoas, né, entre profissionais, pesquisadores, né, que até desenvolviam já algum trabalho, né, no São Francisco, mas todos desenvolvendo de uma forma isolada, né, e agrupamos todo mundo, né, todos os profissionais, e criamos e fundamos, né, em julho, né, do ano passado, a Rede de Amigos. E né? era uma rede informal? E não existia ainda, né? Nós começamos fazendo os encontros, né, e estabelecemos aí nosso estatuto, nosso regimento interno, até que fundamos a rede, né, colocamos os objetivos, né, dela, e fomos qualificados, né, agora em 2005, né, pelo Ministério da Justiça como organização social de interesse público, né? Que são as OCIPs, as chamadas OCIPs, né? E aí permite que vocês tenham convênios com governos,
tem toda uma legislação específica, né, para trabalhar com o ICIP hoje no país, né? Então, ele é exatamente segue um reflexo do que ocorre no mundo, porque os países desenvolvidos, eles investem, né, cerca de 4,5% do PIB, né, nas organizações do terceiro setor, né, enquanto que o Brasil está na casa de 1 e poucos por cento. Que né? são as organizações não governamentais. Não governamentais, né? Aquilo que se chama de sociedade civil organizada. Exato. Então, hoje nós temos na rede, né, pesquisadores, né? Temos o Claudemir Mesquita, né, que trabalha muito com a questão da água também, né? Temos o Lisandro, né? Temos profissionais de outros setores, como o Benedito Júnior, que é arquiteto, a Dânia, né? Enfim, são vários Falando profissionais. nessa gama de profissionais que a Raísfa agrega, professor, deve ser vários pontos de vista com relação a um rio que também tem uma série de momentos geográficos. Né? Inclusive, era sobre isso que eu queria fazer a próxima pergunta. Como é que se faz para ter um trabalho em que você vá diminuir a possibilidade de alagação, diminuir o assoreamento, diminuir os problemas do rio, num rio que é tão diferente a cada ponto? Perfeito. Então, a gente começa a gostar de um rio quando a gente conhece melhor esse rio, né? Então, essa aí é a primeira, né? É o primeiro ponto a ser abordado pela rede, né? Então, tem que ter paixão para Tem que ter paixão, né? Então, todos aí são... a nossa ideia é ter uns companheiros todos proativos, né? Conhecedores do São Francisco, né? De forma que possam disseminar isso à nossa sociedade, né? A importância desse rio, então, é uma questão fundamental. E é isso que a Raísfa está começando a trabalhar, né? Nós, ano passado, tivemos diversas ações, né, com escolas, né, fizemos concurso de desenho, promovemos placas educativas na cidade, né, tivemos junto com o Ministério Público naquela ação de limpeza do Igarapé, esse ano junto com a Prefeitura, né? Organizamos agora, né, recentemente, o Seminário da Bacia do São Francisco, né, muito bem elaborado pela Prefeitura, né, de Rio Branco, né, que encampou, né, nessa nova gestão, né, essa questão do São Francisco, né? E de lá nós conseguimos tirar muitas ideias, né? O seminário foi riquíssimo, né? Foram apresentadas diversas, né, propostas, sugestões. Essas sugestões vão ser trabalhadas, né? Vamos elaborar um programa. Esse programa vai ter o horizonte, não é para corrigir daqui a 1 ano, 2 anos, não. Isso é um horizonte de 10 anos, né? Pretendemos em 10 anos realmente termos, né, o processo de compatibilização da urbanização e ruralização de Rio Branco na bacia do São Francisco perfeitamente definido, né, respeitando a natureza e convivendo, né, harmonicamente. Como é que se, por exemplo, recentemente a gente teve uma grande obra de infraestrutura pegando um canal, um veio d'água, que foi o canal da maternidade. Certo. Uhum. É possível se fazer um canal da maternidade no São Francisco? É isso que talvez não seja possível, né? O São Francisco, o porte dele é bem maior, né? Só a área da bacia são 45 mil hectares, né? Dentro da cidade, nós temos 28 quilômetros, né? A calha, né, quando você tem água, pode atingir de largura 40 metros. Então, quer dizer, é uma questão, né, que tem que ser analisada, né, local por local, né? Então, nós temos dentro da cidade, por exemplo, né, fragmentos, né, de floresta ainda, né? Eles devem ser preservados, esses fragmentos, né? Existem outras áreas que a gente pode fazer, por exemplo, áreas de contemplação, praças de contemplação, né? Então, enfim, cada um segmento do São Francisco vai ter uma solução diferenciada, né? Isso tem que ser estudado por um conjunto de técnicos, né? E é o que vai ocorrer no estabelecimento desse programa que nós pretendemos fazer junto com a Prefeitura, né? E outras organizações também. Correto. Professor, você falou também em dois aspectos. Um aspecto de educação ambiental, né, que é um trabalho que acaba sendo desenvolvido junto com as escolas, com as crianças, e o outro que foi a participação junto com o Ministério Público num processo de limpeza do Igarapé. Exato. Dois trabalhos muito importantes que recebem muita atenção da mídia, né, a gente vê nos jornais, enfim, na imprensa, mas eles são pontuais ou eles têm uma eficácia, uma proposta de continuidade? Olha, eles são pontuais, mas fazem parte de um contexto, né? Se você agir isso dentro de um programa e de forma que a sociedade, junto com o governo, né, eles empreendam essas ações, é claro que nós vamos conseguir cada vez mais que mais pessoas, mais cidadãos participem desse processo, né? Então você vê, as ações nas escolas foram assim espetaculares, né?
A criançada, sem dúvida nenhuma, eles se interessam, né? E chegam em casa e cobram dos pais mesmo, né? A questão da poluição. Chegam lá e dão os exemplos, diz que o pai está desrespeitando e vai lá, né? E coloca, né? Como deve ser feito, né? Falando nisso, professor, como é que fica as famílias que moram às margens do Rio São Francisco, nessa região onde foi criada a APA, a Área de Proteção Ambiental, como é que se pensa em proceder com relação a essas pessoas que já moram, né, nessa região que precisa ser preservada? Perfeito. Então a APA está atingindo tanto a parte urbana da cidade, que, né, repetindo, só pega aí 7% da bacia, quanto a área rural. Então o trabalho na rural vai ser né, junto com os proprietários, né, e as atividades econômicas que lá existem, e na cidade nós temos um outro tipo de problema, né? Então nós temos, por exemplo, famílias que moram em áreas de risco, né? E essas famílias nós vamos ter que identificar, vamos ter que cadastrar, né? E evidentemente aquelas que estão literalmente dentro do igarapé vão ter que ser removidas, né? Então tem que ter um programa somente para isso, nessa área, né? Então você vê que a gente tem que trabalhar com um conjunto de coisas. Nós temos educação ambiental, né, que envolve aí a conscientização ambiental, né? E essa sinergia que já está tendo entre o poder público, né, e o terceiro setor é fundamental, né? Nós temos a questão jurídica, né? Existem muitas ocupações irregulares, né? Então, por que a gente defende muito um controle urbanístico rigoroso? Porque a prefeitura tem que ter hoje um sistema moderno, né, para evitar que ocorra, por exemplo, um loteamento em área indevida. E a gente só consegue isso através de registros, né? Registros lá que estão lá digitalizados, estão inteiros, estão medidos, né? E a gente pode aí emitir um laudo, tá certo? Com base, né? Hoje, por exemplo, você pode entrar às vezes na área de preservação do igarapé e a pessoa ter dúvida se está na área ou não está. Se você tiver isso cadastralmente lá, né, separado, não vai ter mais dúvida quanto a isso. Então, defendemos aí um rigoroso controle urbanístico nesse sentido, né? E as outras ações também, no campo jurídico, no campo de educação ambiental, no campo da pesquisa, né? Inclusive a APA, né, ela estabelece isso, fomenta a pesquisa, né? E isso é fundamental, nós temos que ver... pouco, né, professor? Apesar de ter uma representatividade, de significar muito e ser num perímetro bem crucial do Rio, mas 7% só da bacia para você ver, já está dando esse problema todo, né? Contemplado pela APA. Entende? Então, por exemplo, na área de pesquisa nós precisamos ter mais 2 estações, né, meteorológicas na bacia, nós só temos uma na universidade, né, é pouco, né, para estudar a questão, né, fluviométrica, né, e pluviométrica da bacia, né. Nós temos que ter, enfim, ações junto à comunidade, na área de projetos e na área de divulgação. Existem hoje muitos trabalhos já prontos, elaborados, até para os estudantes da universidade, né, e esses trabalhos têm que ser divulgados, né. E a gente falta recurso para isso, né? Inclusive para a nossa organização, que está começando também, falta ainda o apoio, né? Falando em divulgação, já que a gente está nesse quesito, toda a organização está começando. Começou em 2004, foi reconhecido como CIP em 2005, mas já está na internet. Já temos lá no mundo virtual, um flog. Um flog. Criado pela sua filha. Exato. Porque todo adolescente hoje entra na internet... Eu falei com minha filha, temos que criar alguma coisa. Ela falou, não, pai, tem, né, a questão dos flogs, aí a Raiz então tem um flog, né? Um flog, e essa coisa de flog, às vezes, tem muita coisa muita coisa que não traz nada de interessante. Isso. E aí tem o flog da Raiz. A gente pode passar o endereço, professor? Podemos, então, é www.raisfa.vipflog.com.br, né? Então lá a gente tem lá a atividade das placas educativas, no Dia do Rio que nós fizemos, foi dia 7 de agosto, né? Foi uma atividade assim, espetacular com a comunidade ali de São Francisco, né? Teve ato ecumênico, né? Banda de música, as escolas vieram, distribuímos, né, sacos de lixo, fizemos uma breve limpeza ali na área, né? Teve teatrinho para as crianças, foi uma atividade e lançamos a placa educativa, que é aquela que está lá na ponte do São Francisco. Bacana. Né? E quem quiser acessar o flog pode deixar seu comentário. À vontade, né? Pode entrar em contato. Tivemos a parte do concurso de desenhos feito pelas escolas sobre São Francisco, né? Que aí revelou vários artistas mirins, né? Foi muito bem organizado também, né? E outras atividades, né, como a limpeza do igarapé também, que a Raiz né, contribuiu, né, junto com o Ministério Público e outras organizações, né, como o DERACRE, por exemplo, né, teve uma participação
bastante acentuada na época da limpeza. Parece que os bombeiros. Que as atividades entre a sociedade civil e o Estado estão bem afinadas. Estão bem afinadas. Eu acho que estão bem afinadas. Eu acho que os decretos agora, né, da criação da APA veio aí, né, a reforçar mais, né, e esse sentimento que nós temos que ter de conservação e de preservação, né, desse importante manancial, que sem dúvida nenhuma é, né, de extrema importância para a cidade de Rio Branco, né, e para os seus habitantes. A gente aqui precisa de lazer, na verdade, e temos aí ele à nossa porta. Temos que cuidar dele, tratar dele, né? É essa a ideia, né? Nós queremos esse ano, por exemplo, ter atividade com as escolas, de levar as crianças mesmo para o Rio, né? A gente estudar lá a flora que lá tem, né? Que é uma flora belíssima, os animais, né? Que lá existem, né? Como tem jacaré, tem arraia, né? Tem os peixes, a diversidade de peixes, né? Então, quer dizer, é uma coisa magnífica, né? Fora os recantos agradáveis que você tem ao longo do rio quando você, né, viaja nele, né? Por um barco. Falando nisso, professor, a quantidade de famílias que se alimentam dos peixes são muitas. do rio são muitas? São muitas. Se você subindo o rio ou descendo, você tem a oportunidade de ver várias famílias pescando. O Rio São Francisco nasce onde? Ele nasce, são vários pontos de nascente, né? Então podemos dizer que do curso principal do São Francisco é lá nas imediações do Bujari, né? Ele nasce ainda no município do Bujari. Mas ele tem os seus afluentes, né? Seus tributários, né? Que é o Fundo, o Batista, né? O Dias Martins. A nascente desses cursos, eles estão todos situados na proximidade da Transacriana, da C90, né? Então veja bem como é importante preservar as áreas de nascente. Nós vamos ter que fazer um trabalho lá, né? No cruzamento da C90, que está no divisor de águas, com as nascentes do Igarapé São Francisco. Inclusive o próprio aterro sanitário, né? Ele inclusive é naquela região, né? O que pode prejudicar, então, sim, sem dúvida todo o curso. Também tem que ser estudado. Duas perguntas, professor. Uma, a nascente às vezes é uma coisinha pequenininha, é um molho d'água. Isso. Se esse olho d'água for prejudicado, o curso do rio inteiro pode vir a sofrer alterações? Pode sofrer, né? E a outra pergunta, o senhor pode até complementar essa resposta. Existe algum modo de se conter a alagação, as possibilidades de alagação no São Francisco, hoje, do modo prático? Exato. Eu acho que essa é uma medida que a gente já tem que começar esse ano, né? Eu, por exemplo, defendo, né, que se faça uma bacia de detenção, né? Como nós retiramos a área de várzea do São Francisco, nós temos que agora devolver essa área de várzea que ele está exigindo, né? Então nós temos que estudar uma área exatamente onde vai ficar reservada essa água, né, que não tem local para ficar, digamos assim. E aí existem as grandes alagações, né, do São Francisco. Então é exemplo do que se faz em São Paulo, que é o chamado piscinão, mas lá é uma obra que custa caríssimo. Espero que a gente não chegue a esse ponto. Então, por isso que a gente hoje ainda tem bastante área aqui que é possível, né? A própria natureza tem essas áreas, é só a gente fazer umas adaptações e criar essas bacias de detenção. Ou seja, toda aquela água que está a mais e que está transbordando e que não tem mais a sua calha como tinha antes, nós temos que agora providenciar essa área, que é com a bacia de detenção. Professor, o Rio São Francisco, na sua sincera opinião, ele vai sobreviver? Não tenho a menor dúvida disso, né? Agora tem que ter esse movimento, né, da sociedade junto com os governos. O governo sozinho não vai poder, não vai conseguir. Sociedade também sem o governo também não vai conseguir. Então é hora de realmente todo mundo dar as mãos, tá certo? E preservar, né, um importante rio que é o São Francisco, né? Bacana. Professor, muito obrigado pela sua participação e pelas contribuições. Quanta coisa a gente não aprendeu sobre o Rio São Francisco aqui no Ideias da Aldeia. Pois é, todo mundo da rede está sempre disposto, né, a de alguma forma estar contribuindo e conscientizando a respeito desse nosso curso. Quem quiser entrar em contato através do VIP Flog da Raísfa, que a gente já passou o endereço. Muito obrigado, professor. Valeu. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre o Igarapé São Francisco. A gente se vê.